questão de 2019, que foi um pouco mal elaborada, que teve um pouco de controvérsia quanto ao gabarito. Calma que eu vou te explicar. Vamos fazer primeiro como se o avaliador tivesse, como o avaliador pensou para a questão ser feita. Porque, da maneira como ele concebeu, é uma questão bem simples. No máximo, uma questão média, assim, que você vai ter que ter 2 passos lógicos, então, para o Enem já pode ser considerada uma questão média. Só que não é nada demais. Vamos ler e vamos entender. Depois que a gente ler e entender, chegar até o gabarito que o Enem propôs, vamos tentar entender o porquê da polêmica, desenvolver um pouquinho mais o raciocínio nessa situação aí. Então, vamos ler. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacete. Por exemplo, a queda livre, já sei que a velocidade inicial é nula, de um tijolo de massa de 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, e aqui começa a estranheza, porque isso aqui é um tempo gigantesco para um impacto, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Aí ele te pede: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, ele está querendo falar que o tijolo despencou de uma certa altura e se impactou, teve uma colisão com o capacete. Então, qual é o raciocínio que o avaliador espera? Que você calcule qual é a velocidade com a qual o tijolo chegou até o capacete. Duas maneiras para fazer isso. Ou você usa a equação da posição em função do tempo, ou a equação de Torricelli, indo pela mecânica, pela cinemática. Ou, muito mais fácil, você pode falar que a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética e você já chega direto nessa velocidade de colisão do capacete. E aí, depois do impacto, o que ele assume é um impacto que não é muito rápido, mas para o avaliador foi, e aí a velocidade final, depois do impacto, ela se torna nula, do conjunto capacete-tijolo. Só que isso é um pouco exagerado, e se você considerar uma colisão elástica ou inelástica, bom, enfim, vamos primeiro fazer do jeito como o avaliador concebeu a questão. Então, o que nós teríamos que fazer? Igualar, por exemplo, a energia potencial gravitacional à energia cinética, já que a energia se conserva, já que a gente despreza efeitos de resistência. A gente tem que a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética, e vamos expandir isso aí. Energia potencial gravitacional é mgh. Isso vai ser igual à energia cinética. Por que eu estou fazendo isso? Não entendi, Lucas, me explica melhor. Bom, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é falar que a energia mecânica se conserva. Porque se a gente não tem a resistência do ar, se a gente não tem nenhuma força dissipativa atuando no sistema, a gente sabe que a energia mecânica ela vai se conservar. Agora, antes, o tijolo está lá, no ponto mais alto, e ele é abandonado. Se ele é abandonado, ele não tem energia cinética, ele não tem velocidade naquele momento inicial. Então, nesse lado esquerdo aqui da igualdade, coloquei só a energia potencial gravitacional. Já no lado direito, eu só vou ter a energia cinética, já que a energia potencial gravitacional vai ser nula. Por quê? Porque ele atingiu o meu nível de referência, que eu adotei ali na cabeça do operário, do sujeito que estava vestindo o capacete. Então, toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética. Isso aqui é bem manjado. Quando você faz 1, 2, 3, 4 questões de energia potencial, de conservação de energia mecânica, você já chega nisso aqui. Você viu durante a teoria, eu sempre falei para vocês, lembra de considerar também as energias elásticas, energia potencial elástica. Como nesse caso, ele nada falou de constante elástica, de deformação, tanto antes quanto depois, de molas atuando nos sistemas, a gente simplesmente ignora e usa só, nos limitamos só à energia potencial gravitacional e à energia cinética. Então, desenvolvendo aí, para achar a velocidade, a massa corta, e você tem, passando 2 para lá e invertendo isso aí, que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h, consequentemente, a velocidade é igual a raiz de 2 vezes g vezes h. Beleza, achei a velocidade. Como? Só substituir os valores. Então vai ser raiz de 2 vezes g, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura que ela se encontrava, de 5 metros. Então isso aqui fica raiz de 2 vezes 10, 20, 20 vezes 5, 100. Raiz de 100 me dá como velocidade 10 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade com a qual o tijolo se impactou no capacete. E aí depois o que ele esperava é que a gente aplicasse o teorema do impulso, que fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ora, o impulso da força média é responsável pela variação da quantidade de movimento do capacete. Então eu tenho, escrevendo em módulo, que força vezes intervalo de tempo vai ser igual a massa vezes a variação de velocidade. E a variação de velocidade eu posso escrever como a velocidade final menos a velocidade inicial. Beleza. Então, qual é o raciocínio que o avaliador esperava que a gente tivesse? Depois do impacto, depois da colisão, depois daquele meio segundo, meio milissegundo, não me lembro, daquele meio segundo, tá aqui, ele quer que ele espera que a gente assuma que a velocidade final é nula.
Então, só tenho a velocidade inicial, não tenho a velocidade final. Ela chocou e depois o conjunto permaneceu unido, permaneceu parado. Então, a velocidade final do conjunto capacete-tijolo é nula. Beleza. Então, vamos fazer desse jeito primeiro. Aí, o que a gente teria? A gente teria velocidade final nula. Então, isso aqui ficaria só a massa vezes velocidade inicial. Então ficaria força vezes intervalo de tempo. Percebam já o primeiro problema aqui, com o sinal. Ficaria massa menos massa vezes a velocidade inicial. Beleza. Se a gente continuar se desenvolvendo, substituir esses valores. A força média, que é o que ele quer, vai ser igual a menos massa vezes velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Então isso aqui ficaria menos massa. Massa seria de 2,5 kg do tijolo, vezes a velocidade inicial, calculamos aqui de 10 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo durante a colisão, que é de meio segundo. Bom, 25 vezes 10, 2,5 vezes 10, dá 25, 25 dividir por meio, mesma coisa aqui, multiplicar por 2, isso aqui ficaria menos 50 newtons. Esse menos aqui, entendo assim, a variação da velocidade, do vetor velocidade, ele vinha para baixo, e aí depois ele tornou nulo. Então me dá uma variação contra isso. A força média atuando contra isso, como se fosse a força que a cabeça do operário criou no capacete durante a colisão. Beleza. E aí que ele fala para considerar isso aí, quantos pesos do tijolo iguais isso aí equivale. Ora, se a massa do tijolo é de 2,5 kg, o seu peso é massa vezes gravidade. Então seria 2,5 vezes 10. 2,5 vezes 10, 25 newtons. Se o peso de um tijolo é de 25 newtons, e eu tive uma força aí de 50 newtons, lógico, em módulo, eu teria que o peso, a força média do impacto do tijolo é equivalente a 2 vezes o peso do tijolo. Era isso que ele queria que você chegasse, era isso que a questão do Enem considerada aí até de fácil para média. Beleza. Só que qual o problema? Quando você considera esse impacto, a primeira coisa que tem que ver na sua cabeça, ou tem que deixar alguma coisa clara durante a questão, é se aquilo ali vai ser uma colisão elástica ou inelástica. Ele não deu nenhuma dessas duas hipóteses e a gente podia assumir uma ou outra. Isso aí seria uma análise ainda mais complexa, ainda mais complicada. Eu vou fazer ainda uma análise um pouco mais simples do que essa melhor de todas, só que eu já vou provar que o gabarito não faz muito sentido. Por quê? Porque meio segundo é um tempo muito grande para um impacto, para uma colisão. Então, eu teria que assumir que a força resultante atuando no capacete durante o impacto, ela não é só proveniente da variação da quantidade de movimento. Tem outra força ali. O peso do tijolo também está influenciando. Então, na verdade, o mais correto seria escrever a partir daqui. Eu vou partir daqui. O mais correto seria escrever que a força que atua aí, força resultante, a força média resultante, seria tanto a força F, que ele quer, mais o peso do tijolo. Então, F mais o peso do tijolo, vezes o intervalo de tempo, é igual a massa vezes a velocidade final menos inicial, e aí bota a final como zero, e ficaria menos massa vezes a velocidade inicial, que nem já estava ali. E aí que ficaria F mais 25, que é o peso do tijolo, vezes, tudo isso, vezes o intervalo de tempo, é igual a menos MVI. Já passando esse intervalo de tempo para lá dividindo, essa conta aqui a gente já fez, né? Intervalo de tempo. Essa conta aqui a gente já fez. Isso aqui deu 50, então isso aqui daria F mais 25 é igual a menos 50, ou seja, F é igual a menos 75. Lucas, não entendi por que você colocou o mais 25. Porque eu coloquei o peso do tijolo, a minha orientação, o meu referencial foi vertical e para baixo. E o peso sempre vertical e para baixo. Por isso que esse meu referencial aqui, esse meu termo aqui, deu negativo. Por quê? Porque ele mostra a força média atuando contra, atuando vertical e para cima. Bom, tanto quando eu passo um valor positivo para o outro lado, ele vai acabar ficando negativo, e aí ficaria com uma força média aí de menos 75. E como a gente viu que o peso é de 25, isso aqui equivale a 3 vezes o peso do tijolo. Então isso aqui é só uma das análises possíveis. Existem outras ainda mais complexas para essa questão. E se fosse 3 vezes o peso do tijolo, cadê o gabarito? Tem aqui 2, aqui, o outro já é 5. Então esse é um dos problemas. Tem outras análises ainda melhores, só que não vou perder muito tempo com vocês, porque eu não acho que vale a pena, não vai ser enriquecedor para o conhecimento de vocês. Só para vocês verem que o Enem também dá esses moles. E tem uma questão aí que eles nem voltaram atrás, nem corrigiram o gabarito, nem nada. Não tem nota oficial, não tem nada. E não tem o gabarito. O gabarito, o 2 era o que ele queria que você chegasse. Aplicou o teorema de impulso ali, simplesinho. Só que uma análise um pouco mais aprofundada, não é isso que mostra. A força média
não é equivalente só a 2 vezes o peso do tijolo. Ela vai de 3, se eu não me engano, até 5, dependendo da análise que você faz. E aí você ficaria sem o gabarito certo, você teria um intervalo de respostas, de soluções possíveis.